tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de séries, mais especificamente de Stranger Things. Finalmente chegou a 4ª temporada de Stranger Things. Eu tava esperando há bastante tempo e acho que vocês que acompanham o canal também. É uma série que a gente sempre fala a respeito aqui no canal. E eu tava doida pra que tivéssemos uma temporada nova, porque, né, vai fazer 3 anos, né, da última. Então eu vim aqui nesse cenário improvisado. Quem acompanha o canal nesses últimos tempos sabe que eu tô sem estúdio nesses tempos, então eu tô gravando aqui desse jeito, meio na correria. Mas eu vim aqui contar o que eu achei da temporada, já que eu tive acesso antecipado aos episódios. Esse vídeo aqui, a princípio, vai ser sem spoilers. Se for ter spoilers, eu aviso antes, beleza? Mas como esse aqui é um vídeo sobre a 4ª temporada, eu vou mencionar de onde eles partiram na história, né? Então, caso você não tenha visto nenhuma das temporadas, não saiba sobre o que a série é, recomendo que você veja outros vídeos do meu canal que falam de Stranger Things, vão estar linkados aqui embaixo. Então bora lá, eu acho que a primeira coisa que é importante de dizer sobre essa 4ª temporada de Stranger Things é que o que eu vi e o que muitos de vocês viram, a não ser que vocês tenham vindo do futuro, é a primeira parte da 4ª temporada. Sim, porque hoje em dia tudo sai em 2 partes, né? Nada sai mais inteiro. É uma coisa que já existia na TV antiga, aquilo de mid-season, né? Que você tinha o intervalo entre os episódios novos da temporada da série. Com o streaming parou de existir de certa forma nas séries principais, nas séries mais populares, mas alguns serviços têm feito isso bastante, inclusive a própria Netflix, que foi fazer a temporada final de La Casa de Papel em partes. Ozark também, que terminou mais recentemente, teve a sua temporada final dividida em 2. E Stranger Things, na sua 4ª temporada, também foi dividida em 2 partes. Essa primeira parte, que estreia em 27 de maio, e eu espero que seja perto da data de publicação desse vídeo, tem 7 episódios. O que eu achei bastante curioso, porque pelo que eu vi do que foi divulgado da temporada, o total seria 9 episódios. Então, sobrariam só 2 episódios para essa segunda parte da 4ª temporada, que estreia aí no começo de julho. Então seriam 2 episódios pra finalizar essa temporada contra 7 pra primeira parte. É bastante estranho, mas pelo que eu vi também, esses episódios do final da temporada vão ser super longos. O finale vai ter, tipo, 2h30 de duração, pelo que tinham divulgado, se eu não me engano. Então eu até entendo fazerem menos episódios com uma duração maior, que não foi o que aconteceu nessa primeira parte. E aí já vem a minha primeira informação do geral dessa temporada, dessa primeira parte, que os episódios estão super longos. O mais curto deles tem mais de 1 hora de duração e tem episódio que tem por volta de 1h30 de duração. Então são episódios que são mais longos do que você esperaria em uma série de drama normal de TV, né? Normalmente você pega séries de drama, de streaming, elas costumariam ter entre 40 e 50 minutos e no máximo 1 hora, né? Se for de drama. Comédia, normalmente, né, até uns 30, 40 minutos. Então essa temporada de Stranger Things já é um pouco mais longa do que a média, se a gente for parar pra pensar no tempo de duração dos episódios. Isso é bastante interessante quando a gente para pra pensar que cada vez mais os streamings têm pensado na audiência, não necessariamente em quantas pessoas estão vendo determinada obra, mas sim quantos minutos assistidos cada obra rendeu. Isso é uma coisa que eu já reclamei um pouco de duração de filmes, né? Esses filmes mais blockbusters, né? Os filmes de alto orçamento, seja filmes de heróis, filmes de ação e tudo mais, eles têm sido bastante longos, muitos filmes aí com mais de 2h30 de duração, e aí às vezes eu vejo isso sendo relacionado, entre outras coisas, ao fato de que essas obras vão parar em serviços de streaming depois, que acabam valorizando os minutos assistidos, né? Antigamente era uma coisa ruim você ter um filme com muita duração, porque se ele fosse pra TV, você ia ter que picotar ele com intervalos comerciais, e ele não ia se encaixar bem na programação. Hoje em dia você não tem esse limite, pelo contrário, é melhor que o filme seja longo porque a pessoa fica mais grudadinha na tela por mais tempo, né? E aí, como essa métrica de minutos assistidos tem sido tão valorizada, não só nos streams, mas aqui no YouTube também, né? Que o YouTube, ele também valoriza minutos assistidos, tá, gente? Tem usado essa métrica bastante, além das visualizações. Eu fico pensando se não é agora de forma assumida uma tática inflar as durações dos episódios, como no caso dessa temporada de Stranger Things, para que a gente fique mais tempo
tempo grudado na tela assistindo. Eu falei, eu fico pensando se não é, mas por assim, desencargo de consciência, porque eu diria que é, sabe? E eu vejo que essa temporada tem alguns momentos que se arrastam um pouco, uns momentos de explicações muito longas, umas coisas que não levam muito a lugar nenhum. Tem uma parte inteira, um núcleo inteiro que eu fico, cara, não precisava, não faz sentido. Isso aqui tá perdendo tempo e inflando o episódio de um jeito que não precisava, sabe? E eu acho que isso prejudica um pouco o andamento da série. Mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouco da trama dessa temporada. Ela se passa alguns meses depois de onde terminou a terceira temporada. Isso eu também achei um pouco estranho, levando em conta que os atores mirins cresceram nesse meio tempo. E eu jurava que a série iria crescer junto com os atores. Pelo menos eu lembrava que isso era dito sobre ela. Talvez eu esteja lembrando errado. Mas é bastante bizarro você pensar que menos de um ano teria se passado e os atores estão completamente diferentes. Coitados, não é culpa deles. Eles crescem, crianças crescem, adolescentes crescem. Agora eles parecem um pouco mais velhos do que o papel que eles estão interpretando, o que é bizarro, levando em conta essa passagem de tempo que é afirmada na série. No começo eu tinha achado muito bizarro e depois eu me desapeguei disso. Não é algo que me distraiu tanto assim. Algumas pessoas podem se incomodar, ainda mais porque tem uns momentos que tem flashbacks da temporada anterior e você fica, nossa, cara, isso era pra ter sido menos de um ano atrás? Não faz nenhum sentido. Só que eu acho que isso atrapalha mais nos momentos em que eles estão em cenas de escola, que felizmente são poucas, porque na verdade o problema que pode ser uma vantagem dessa temporada é que os personagens estão muito separados. Eles já eram assim, né, em Stranger Things. A série sempre funcionou muito com núcleos. Você tinha o núcleo dos adultos, o núcleo dos adolescentes, o núcleo das crianças. Depois ia se misturando, né, às vezes que nem o Steve com o Dustin, fica um núcleo misturado, né, e coisas do tipo. Mas você sempre tem vários núcleozinhos. E nessa temporada você tem separações ainda maiores, que não são só de núcleos que se encontram de vez em quando, mas que estão ali mais ou menos no mesmo ambiente, que é a cidade de Hawkins. Stranger Things nessa temporada se tornou algo que passa dos limites de Hawkins. É uma temporada em que os personagens estão espalhados por vários locais. Hawkins ainda é o centro, ainda se fala muito de Hawkins, muita coisa ainda acontece em Hawkins, mas você tem, por exemplo, a família Byers, né, que é a família do Will e do Jonathan, que eles tinham se mudado pra Califórnia junto com a Eleven. Então eles estão fisicamente distantes ali nesse começo de temporada. Você tem o pessoal que ficou em Hawkins e ao longo da temporada você tem personagens que se deslocam por vários lugares, alguns deles um pouco diferentes do que a gente esperaria ver em outros momentos de Stranger Things. Eu gostei dessa mudança, eu acho que é legal sair um pouquinho da ambientação de Hawkins, apesar de Hawkins ainda ser um lugar muito interessante que tem muito a mostrar. Mas ao mesmo tempo, eu não achei que o que Hawkins teve a mostrar nessa temporada foi tão interessante assim. E a essa altura, na quarta temporada, você deve pensar, nossa, mas Hawkins de novo, que outros mistérios essa cidade pode conter? O que faz sentido, né? A gente já destrinchou muitos mistérios de Hawkins ao longo das temporadas. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que Hawkins tem muita coisa ainda que daria pra desenvolver, daria pra buscar um monte de coisa interessante da história da cidade, mas a tentativa que eles fizeram nessa temporada não me pegou tanto. Eu acho que tem um mistério interessante rolando nessa temporada, mas é uma coisa que parece que foi meio tirada assim, precisamos de um novo monstro da semana. Assim como eu tenho sentido que as outras temporadas de Stranger Things têm tentado, com um sucesso variado, né, às vezes consegue, às vezes não muito, recriar aquela sensação de vilão do Demogorgon, o monstro, né? Na ficção a gente tem esse conceito que é o monstro da semana, que nem, sei lá, no Scooby-Doo, que cada semana eles investigavam um mistério. Stranger Things segue um pouco esse padrão com as temporadas, então você tem sempre o vilão da semana, que no caso não é da semana, é da temporada, né? Com um mistério em volta dele e tal, você sempre tem alguns personagens novos sendo apresentados em cada temporada, alguns morrem, são trocados e tal, mas você sempre tem essa novidade entre as temporadas. E quando isso acontece numa ambientação tipo Hawkins, dependendo do jeito que você faz, isso pode dar muito certo. Não é à toa que você tem Twin Peaks, não é à toa que você tem Gravity Falls, não é à toa que você tem tantas outras histórias de cidades pequenas que acontecem coisas estranhas, e essas histórias acabam dando muito certo, então não é esse o problema. Na minha opinião, o problema é que eles ficaram tentando tanto trazer algo tão interessante quanto o Demogorgon, que se perdeu um pouco essa sensação
frustração que ele causava em mim na primeira temporada. Na terceira, por exemplo, eu não curti muito essa coisa de nunca as coisas vão embora. Na verdade o Demogorgon era só parte de uma outra coisa. E aí essa coisa é parte de uma outra coisa. Não, mas na verdade tem uns russos aqui fazendo não sei o que lá. Então, mas na verdade não eram os russos. Na verdade, sabe? Então, assim, toda vez é algo diferente que tá causando as mesmas coisas. Não é que, apareceu alguma outra ameaça. É sempre pegando a ameaça anterior e dizendo, não, na verdade, sabe aquilo que vocês achavam que era super importante? Tem uma outra coisa mais importante aqui que a gente nunca falou antes e que é super perigosa, super relevante, tá, gente? Realmente, essa temporada vai fazer você reimaginar tudo e ressignificar todas essas criaturas que a gente apresentou antes. E isso, cada vez que acontece, tira um pouco o brilho da primeira temporada pra mim. Então, se o Demogorgon era qualquer coisa, se o que aconteceu na primeira temporada era peixe pequeno, na próxima temporada, o que tá acontecendo nessa também não vai importar, vai ser qualquer coisa. Eu acho que a própria série acaba se diminuindo quando ela faz isso. E rolou muito isso pra mim com o vilão da semana, né, dessa temporada, que os personagens acabam apelidando de Vecna. Não vou dar detalhes dele aqui pra não ser spoiler e tudo mais, mas também é um nome derivado de Dungeons and Dragons, que é um RPG que os personagens jogam na série, né? E uma coisa que eu queria trazer aqui sobre Stranger Things é essa conexão com Dungeons and Dragons, que rola desde a primeira temporada. Vocês lembram, né, que quando o Will Byers desapareceu, ele tava voltando de uma partida de D&D que os meninos estavam jogando. Então sempre tem referências ao fato deles jogarem RPG, sempre tem os nomes dos personagens que eles pegam e trazem. E nessa temporada, eu curti muito o que eles fizeram com algumas das referências. Eu acho que Stranger Things tinha se perdido um pouco nessa questão de a gente vai ser uma série de nostalgia ou a gente vai fazer homenagens às cenas clássicas, a tramas clássicas e tudo mais, mas a gente vai ser isso ou a gente vai ter uma identidade própria. E eu acho que a primeira temporada resolvia muito bem essas questões, ela trazia essas referências, mas tinha a sua própria trama, né? E as referências, elas estavam todas dentro do contexto da história, muitas delas faziam muito sentido com a maneira que os personagens se portavam e tudo mais. E na segunda e na terceira, principalmente na terceira, eu senti que a coisa desandou um pouco, ficaram várias referências que pareciam mais vazias. Já nessa temporada, eu sinto que muitas das referências são muito integradas ao que acontece na trama. E eu achei isso muito bacana. Por isso que eu quis trazer a questão do D&D aqui, que assim, o nome do vilão que eles estão querendo descobrir mais a respeito, ser Vecna, não é à toa. E nessa temporada você tem as referências da RPG muito presentes na trama, até porque tem um personagem novo que é apresentado pra gente, que é o Ed, que é o líder do Hellfire Club, né, o Clube do Fogo do Inferno. Eu tô até com a jaquetinha deles aqui. É engraçado porque eu recebi essa jaqueta num Recebidos que chegou faz mais de um ano, assim, Recebidos de uma coleção da 4ª temporada de Stranger Things, e a série demorou um tempão pra estrear, né? A gente sabe que pandemia e tudo mais atrasou todos os lançamentos, mas de qualquer forma, o que é esse tal de Hellfire Club? É um clube de jogadores de Dungeons and Dragons. É a galera que se reúne pra fazer uma campanha de RPG mestrada pelo Ed. O que é mestrar, caso você nunca tenha jogado RPG? A pessoa que mestra ou a pessoa que narra o RPG é a pessoa que vai traçar o esqueleto daquela história. Ela vai guiar os jogadores e vai dizer, aqui apareceu um monstro, aqui tem, à sua direita tem uma estrada e à sua esquerda tem um castelo, pra onde que vocês vão? Esse tipo de coisa. Caso você não faça a menor ideia do que eu tô falando, tem um vídeo meu falando da minha experiência jogando RPG, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas o que eu achei interessante é que, assim, vários elementos de RPG estão misturados a trama da série. Então você tem episódios que eles vão relacionar alguns momentos de batalha e de interpretação em uma mesa de RPG com coisas que estão acontecendo do lado de fora. E também a própria estrutura da série tá parecendo cada vez mais uma campanha de RPG que os personagens se separaram. Porque assim, né, quando você tem uma campanha de Dungeons and Dragons, você tem ali a sua equipe, né, a party, que o pessoal chama, que normalmente, né, cada pessoa tem o seu personagem, e esses personagens, eles normalmente estão juntos ali, né, pra ficar mais fácil. Quando você tá narrando, tá todo mundo no mesmo ambiente, os personagens conversam, eles tomam decisões. Só que o que acontece muitas vezes em mesas de RPG é que os personagens acabam tomando rumos separados. Esses personagens podem, sei lá, eu vou fazer um treinamento com um monge tal, ou outro, preciso fazer a aventura de vingança, e aí acaba se separando do grupo principal. Ou então, dois deles vão e aí a party
party se divide mesmo. Isso é uma coisa que acontece bastante em campanhas de RPG. Inclusive, se você quiser ver como isso acontece o tempo todo, eu recomendo que vocês vejam Vox Machina, né? A Lenda de Vox Machina, que é uma animação que tem no Prime Video, feita a partir de uma campanha de RPG que foi transmitida ao vivo. Tem vídeo meu e do Michel, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. De qualquer forma, por que eu tô falando isso? Micam, por que você tá falando de RPG? Para com isso, tá tergiversando aí. Calma aí, deixa eu explicar. Pra mim, Stranger Things sempre funcionou muito como uma campanha de RPG, assim, principalmente na primeira temporada e nessa. Na primeira temporada, porque você tinha isso, né, de, um membro da equipe tá desaparecido e aí entrou um novo membro na equipe, que seria o caso da Eleven. E agora, nessa nova temporada, por que eu tenho essa sensação o tempo todo? Porque você tem esses núcleos a partir do núcleo principal, que pra mim são muito de cada personagem da party, né, da equipe do RPG, indo pro seu caminho e tendo a sua própria aventura e descobrindo novos personagens nesse caminho. Então você tem, por exemplo, que nem eu falei, o núcleo lá da Califórnia, e aí eles estão numa jornada específica. Você tem o pessoal de Hawkins, que tá em outra jornada específica. Tem um outro núcleo que tá em outra jornada. E nisso eles vão trazendo novos personagens, vão encontrando novos personagens, tem outros objetivos que às vezes não tem nada a ver com o que os outros grupos estão fazendo. Isso cresceu de uma forma que são basicamente aventuras quase que totalmente separadas, assim. Se você for ver quais são os acontecimentos da Joyce nessa temporada e quais são os acontecimentos da Nancy, por exemplo, você vai ver que são estruturas completamente diferentes, tramas completamente diferentes, o clímax é completamente diferente. Então, não é, por exemplo, só, tem vários núcleos e eles se convergem em um lugar só. Pode ser que nesses últimos 2 episódios aí do finale, isso se encontre em uma coisa só, mas por enquanto o que eu tenho visto nessa temporada é que os núcleos nunca estiveram tão distantes uns dos outros. Não só fisicamente, mas na própria questão da trama. O que um grupo tá procurando não tem nada a ver com o outro, um não tem praticamente contato com o outro, e isso pode ser bom, mas eu achei que deixou a série um pouco grande demais. Dividir a trama não necessariamente é algo positivo ou negativo. Tem muitas histórias que funcionam quando você divide em núcleos ou tramas paralelas, aquilo que o pessoal se encontra todo no final. Você tá vendo, por exemplo, o canal de uma pessoa que cobriu muito tempo Game of Thrones, que é uma série que se dividia em vários núcleos distantes, não só nas tramas individuais, mas também geograficamente, e isso funcionava na maior parte das vezes. O fato do final da série ter sido do jeito que foi não tem nada a ver com isso. Então o problema não é necessariamente você dividir a trama. Isso pode inclusive trazer coisas boas. Você, quando divide a trama numa partida de RPG, né, cada personagem vai pra um lado, às vezes eles trazem personagens novos, eles trazem coisas novas que vão acrescentar a trama principal quando eles se unirem com a galera. Às vezes eles vão trazer membros novos pra equipe. Isso aconteceu muito em Stranger Things. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que pode acontecer quando você tá jogando RPG com uma galera e as pessoas vão viver suas aventuras individuais, é que enquanto uma das pessoas tá lá com o mestre, né, fazendo a sua aventura individual, os outros estão aguardando pra que a trama principal ande. E eles têm que ficar assistindo algo que pode ou não ser interessante. Algumas vezes é, algumas vezes não é. E ver uma série com uma divisão de núcleos acaba sendo meio assim. Às vezes você só quer que a trama principal ande, ou que alguma subtrama muito interessante ande, e você tá lá preso numa trama que não é tão interessante assim, e que até agora não tem uma conexão muito direta com a trama principal. Parece um grande desvio de rota, que toma um tempo ali e deixa as coisas um pouco mais enfadonhas. Eu senti muito disso nessa 4ª temporada. Teve uma trama específica que eu fiquei, tá, e aí? Vamos, gente, pra onde vocês estão indo? Tá só enrolando? Pra onde que isso vai? E meio que eu senti que o tempo não foi recuperado pelo resultado dessa trama. Mas a outra coisa que eu queria falar relacionada a RPG nessa temporada, que eu acho que é até mais interessante quando a gente pensa no contexto mundo real de Stranger Things, que é o pânico satânico, ou Satanic Panic. É uma coisa que existe há muitos séculos, mas no século XX, século XXI, a gente teve muitas ocasiões de pânico satânico relacionado à cultura pop. E o que é isso? É basicamente um pânico moral. A sociedade tá com medo de que as pessoas estejam fazendo culto ao demônio, que as pessoas estejam se organizando em seitas pra louvar o demônio. Algumas vezes, esse pânico moral é direcionado a obras de cultura pop. Isso aconteceu muitas vezes. Eu aposto que se eu pedir pra vocês dizerem aí nos comentários se vocês mesmos ou se alguém que vocês conhecem teve gibis, revistas em quadrinhos, cartas
cartas de card game, videogames, livros de RPG, livros em geral, queimados ou descartados por pessoas da família que ouviram que aquelas obras eram satânicas ou que eram demoníacas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, pelo menos as pessoas que são mais ou menos aí da minha idade ou um pouco mais velhas, passaram por situações parecidas com essas. Eu, felizmente, nunca passei, mas eu conheço, acho que consigo contar mais do que dos dedos das mãos, pessoas que tiveram suas coisas descartadas ou até queimadas, porque elas foram relacionadas em programas de TV, panfletos ou até nas comunidades religiosas que as pessoas frequentavam. Essas obras foram relacionadas a coisas do demônio. Isso é uma coisa que acontecia muito e nos Estados Unidos isso também aconteceu. E uma das obras que foi relacionada ao pânico satânico é exatamente Dungeons and Dragons. É o fato de jogar RPG, né? Pensa, você tinha aí, né, as adolescentes, principalmente, jovens adultos, se trancando por horas pra falar de magos, de magia, de monstros. Isso sem nem contar a possibilidade dos personagens terem alinhamentos do mal, né? Mas assim, muitas vezes os personagens são os heróis dessas tramas e mesmo assim isso não impedia que alguns membros da sociedade vissem Dungeons and Dragons como uma ameaça moral, como algo que ia cooptar as crianças e adolescentes a louvar demônios. Isso era uma coisa que realmente incitava pânico nas pessoas, existia essa relação. Até hoje você vê pessoas que relacionam o consumo de quadrinhos, de RPG, de videogames, como algo que faz a pessoa não saber diferenciar o que é realidade e o que é fantasia e sair por aí cometendo crimes e louvar demônios e não sei o quê. Muitas vezes isso é usado como explicação, é a explicação mais fácil que tem, sabe? Quando vão explicar algo muito violento. E eu acho que Stranger Things não podia desviar desse assunto. Sendo uma série que se passa nos anos 80 e tem personagens que são nerds, que gostam de quadrinhos, de RPG, de cultura pop, que na época não era uma coisa tão mainstream como é hoje em dia, né? Você tinha obras que faziam um mega sucesso, que são consideradas nerds, você tinha Star Wars, por exemplo, mas as pessoas que participavam de clubes, que se dedicavam, que eram fãs e que se engajavam muito em algumas coisas, ainda eram vistas como pessoas potencialmente perigosas, o que é muito bizarro. Então algo como, você joga RPG, você brinca de demônio, você fica falando que seus personagens estão numa caverna escura conjurando magia, você deve ser alguém bizarro, você deve ser alguém perigoso. E isso se encaixava muito com essa questão do pânico satânico da época. Eu vou linkar uma matéria aqui embaixo, inclusive, que ela não é relacionada à questão da cultura pop no pânico satânico, mas ela fala do pânico satânico em geral, porque tem outras coisas que acabam sendo relacionadas, tem várias pessoas que linkam com teorias da conspiração e tal, mas como vocês tinham noção do quão profundo era esse pânico moral em relação ao perigo da pessoa louvar os demônios e tudo mais, tem vídeos de orientação da polícia nos Estados Unidos em que eles fazem essa correlação aí entre a pessoa possivelmente ser satanista e ser uma pessoa suspeita na hora de você investigar crimes. Então assim, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vocês veem, só como curiosidade mesmo, mas eu trouxe esse fato aqui porque eu acho que Stranger Things conseguiu abordar esse tema de uma forma bastante interessante. Você tem os personagens que gostam de RPG, que jogam RPG, que fazem parte de um clube de RPG. Você tem esse personagem novo aí, o Ed, que é um cara que é bem engajado, ele funda esse clube de RPG, né? Que inclusive tem esse nome, né? Hellfire, o símbolo dele é um diabinho, então você já imagina que isso não vai deixar as pessoas muito confortáveis. E a série acaba discutindo como que a sociedade como um todo se posiciona em relação a isso. Você vai ter pessoas que vão falar, é só um clube, gente, e aí? E você vai também ter pessoas que vão achar tudo isso muito estranho e que vão querer tirar da frente, que não querem ver, que acham que é só uma coisa do demônio e tudo mais. Eu achei uma discussão bastante interessante, talvez pudesse ser um pouco mais aprofundada se a série não tivesse passado tanto tempo em alguns núcleos, como eu falei. De qualquer forma, esse vídeo tá ficando muito longo e, assim, né, apesar de eu gostar muito de ter minutos assistidos, assim como a Netflix, eu não tenho dinheiro infinito pra ficar editando vídeos imensos, então eu tenho um certo limite de duração aqui do canal, mas eu queria saber o que vocês acharam dessa primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things. Não sei se vai ter vídeo com spoilers, porque eu não tô conseguindo gravar muito, mas se vocês quiserem eu posso até fazer, vídeos sobre o pânico satânico e a relação que as pessoas colocaram disso da cultura pop, porque é um tema extremamente interessante, extremamente tenso e até hoje tem algumas repercussões. Se vocês quiserem, posso fazer quando der. De qualquer forma, tem vários vídeos linkados aqui embaixo e quando tiver a parte 2 da temporada,
temporada, eu devo fazer vídeo também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!